o que eu percebo aqui no Brasil, óbvio que isso acontece em outros lugares do mundo também, mas é que quando há uma insatisfação coletiva muito grande, isso gera uma ebulição de tal forma que é traduzido em movimentos populares do povo às ruas. E aí a gente trouxe alguns que foram marcantes. Eu comecei aqui com o Diretas Já, que eu acredito que foi 84, aquele momento mesmo, né, que acabou depois culminando na Constituinte. Me corrija se eu estiver errado, que agora a aula de história está ficando meio longa. Era o momento quando, né, os militares estavam no poder, então, e houve um movimento até 88. Eleições, né, para as diretas, eleições diretas para a escolha do presidente. Aí, o que acontece? Conseguiram. Show! Em 92, estava se pedindo um impeachment. Então, veja que coisa, né? Então, o povo vai à rua pelo direito do voto. Aí, esse voto, que, como você mesmo está colocando, está sem critério nenhum, colocou o Fernando Collor à época. Eu tinha 10 anos de idade, então eu lembro um pouco do movimento dos caras pintadas. Eu me lembro bem que eu estava na 3ª série, a professora fez um movimento conosco para a gente fazer as margens do caderno de preto. Que foi a forma que ela entendeu de explicar para nós, né? Porque as pessoas... Tava todo mundo com a cara pintada de preto na rua e tal. E quando aconteceu o impeachment do Collor, ela trouxe de novo a gente para fazer as margens verde e amarela no caderno, mostrando que... 84 foi a questão do regime militar, que queriam... o povo mobilizado foi às ruas pedindo para que tivesse eleições para o povo escolher o próximo presidente. Não conseguiram totalmente, daí no ano seguinte, inclusive 85, ano que eu nasci, foi quando foi o colégio eleitoral, daí não foi a população, colégio eleitoral, congresso tudo, 680 e poucos na época lá, elegeram o Tancredo Neves. Então, era acho que o Figueiredo anteriormente, o último militar. Aí o homem vai e morre. Aí, o Tancredo foi o primeiro. Aí depois veio, enfim, né, na sequência e tal. E aí, em 92, foi isso. Então, beleza, elegeu, daí o Collor virou presidente. Foi uma eleição, inclusive, bastante polêmica, porque naquela época, inclusive, teve uma intervenção uma influência muito grande dos meios de comunicação. Da TV, do rádio, fala toda da participação da Globo, né? Nos debates mostrava claramente e conseguia nas edições detonar totalmente o Lula, que era o principal, né, o opositor, e aí enaltecer, porque o Collor era o caçador de marajás, era tudo aquilo, vai baixar a inflação, vai não sei o que, e conseguiu construir a imagem do melhor cara do mundo. E aí depois ele não poder, foi eleito. Tinha uma luvinha de dedo, o Collor, porque era assim, a campanha do Lula era vermelha totalmente, as estrelinhas. Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá, né? A felicidade, era isso. Já tem memória da Thaís. Mas as campanhas eram muito marcante. Muito marcante. Por que você tá de óculos vermelho, Thaís? Corpo fala. Não, problema nenhum, respeito, mas não sou petista. Eu sou filiada à cidadania. Daí o do Inclusive, Collor... o William Caetano tá aqui, já mandou um boa tarde. Opa, que William. O William ficou, eu sou filiado à cidadania antes dele. Aí ele falou, como assim? A Thaís é filiada. E o do Collor era uma luvinha de dedo, que era o V da vitória, em verde e amarelo. Então, as pessoas usavam isso, era a estrelinha vermelha ou a luvinha, você sabia. Então, não venham dizer, aí fica aquela coisa, nossa, que polarização. Agora, né? Gente, mesma coisa. Quem viveu a eleição do Collor e do Lula... Não tinha nada de diferente ali em termos talvez de uma forma até mais polarização. agressiva naquela época. Você sabe que tava perguntando, tá complementando o que a gente conversou no início. Uma das minhas paixões depois, pessoas, políticos e tudo mais, eu sempre gostei muito de acompanhar os jingles e as produções de campanha. Sem dúvida. Né? Porque, era a maior manifestação da criatividade publicitária, né? Pra poder que jeito que você consegue transformar essa pessoa da noite pro dia em alguém que é desejável pela população. Mas pelo poder da comunicação, né? E isso foi evoluindo, então... Óbvio que daí, dentro do poder que os meios de comunicação têm para poder, né, numa edição, alguém que vai fazer um roteiro, alguém que vai saber se posicionar numa câmera, falar alguma coisa. Putz, tá falando aquilo que eu quero. Mexe com esperança, mexe com todo o sentimento de uma população, mas de acordo com a comunicação, né? E é muito legal isso, casar aquilo que as pessoas querem ouvir com aquilo que realmente você tem condições de fazer. Depois. E as paródias, né? Que na cidade pequena é incrível isso, né? Vamos dar as mãos. Em Jandaia era o nosso candidato, o Genilson. Vamos dar... Que eu não sei mais quem é o Genilson, gente. Mas era dele. Isso pendura até hoje, né? A gente tem casos marcantes aqui. Tem vários. Aqui tem de tudo. E aí...
bom, a gente sai desse movimento do impeachment do Lula e mantém-se ali Do Collor. do ato falho, do Collor, e mantém-se ali por muitos anos uma democracia, ok, onde o voto direto leva o presidente a ser empossado, ok. E a gente chega num outro movimento, né, antes do impeachment da Dilma, que inclusive foi tema da tua monografia de Exatamente. pós-graduação. Então foi o movimento Vem pras Ruas, né? Em 2013, né, então, assim, 3 fatos, né, A gente históricos separou aí. os maiores, né? Então, diretas já, 84, aí o do 92, né, o cara pintado pelo impeachment e tudo mais, do Collor, o povo na rua, um movimento de juventude muito forte, né, que foi nos colégios, né, os secundaristas e tal, juventude forte pra rua. E em 2013, que tudo começou, né, em São Paulo, quando falou assim que baixando o preço do transporte, né? Então, essa era a grande manifestação, alto preço, alta taxa lá do valor da tarifa do transporte. Tudo começou com isso, que era o movimento amendoim. Nossa. O movimento Vem pras Ruas, que foi mobilizar pessoas para reduzir. Tanto que daí ficou conhecido, né? Não são só os 20 centavos. Começou com essa manifestação para, né, o governador, o governo do estado de São Paulo baixar a tarifa do transporte. E isso foi inflamando cada vez mais, as pessoas foram pra rua e a pauta se tornou muito maior daí contra as questões de corrupção, contra vários desmandos aí, né, tem aquela foto bonita deles todos no Congresso, né, nos arcos lá da Câmara e do Senado, todo mundo em cima, com as luzes aqui projetando as pessoas, e daí a pauta era muito maior, por isso que ele falava, não são só os 20 centavos, né, às vezes os 20 centavos representam só o que precisa para poder cobrir um rombo gigantesco, corrupção, tá, por isso tem que aumentar a tarifa, o povo vai continuar pagando os desmandos, os roubos, tá, e virou um movimento muito grande. Que foi a pauta né, foi a tese da minha especialização em comunicação política e imagem que eu tenho pela Universidade Federal do Paraná, né, que é isso, que foi um grande poder de mobilização. Inclusive, também, a bibliografia, a referência é essa, os outros movimentos que tinham tido para poder estimular esse, né, e tem a frase clássica, que é o que, né, mais preocupa um político é o povo na rua, né, tem várias coisas, mas o povo na rua sempre foi o que mais preocupou o político, porque é o que realmente mostrou que é capaz de mudar uma realidade. Em 2013 também, meu Deus, daí aquela situação toda, né, a crise do governo e tudo mais, foi o que resultou, e depois, né, no próprio movimento de impeachment, de novo, da Dilma, tá, que tem todos os questionamentos jurídicos, né, e o quanto o impeachment faz bem ou faz mal para um país, tal, tem as questões políticas, mas tem todas as questões econômicas, tem um monte de coisa acontecendo, como hoje está essa discussão novamente, né, dos que aprovam e reprovam o governo, tal, se impeachment é a solução, se não é, tal, mas tem vários desdobramentos aí. Mas o povo mobilizado, juventude principalmente, que sempre foi muito mais aguerrida, muito mais disposta e tudo mais, e hoje estimula muito mais as famílias, também todas as pessoas irem pra rua para reivindicar alguma coisa. Então eu tenho medo, às vezes, até de, assim, de esse poder que é tão grande na mobilização das pessoas irem pra rua, daqui a pouco eles perderem o grande brilho que eles têm, porque o poder é muito grande, ir pra rua, reivindicar, desde que tenha uma pauta que realmente seja coerente, relevante, né? Não senão... só ir por ir, né? Pra ter alguma vitória. Ir por ir, exatamente. Cara, eu tava vendo um documentário da BBC sobre como tá hoje em dia na China. E existe muito disso, de protesto, só que ele é muito reprimido, cara. Tem um caso que é a maior agência lá da China que é opositor ao governo. Conseguiram prender o dono dessa agência. Ele ficou muitos anos batendo, né? Acho que agora conseguiram prender ele por formação de quadrilha, um monte de coisa. E os protestos que estavam tendo ali em frente a essa agência, em frente à prefeitura lá e tudo mais, cara, ele é reprimido de uma forma, assim, assustadora. A gente vendo, assim, como que é no Brasil. O regime comunista tem isso. Exato. Cara, eles pegam, assim, uma bandeira, a polícia, e levantam uma bandeira azul. Escrito assim, ó, se vocês não forem embora, a gente vai começar a atirar. Vocês têm tanto tempo pra dispersar. Nossa senhora. É assustador, cara. Um amigo meu tava comentando, ele trabalha, tem que ir pra lá sempre. E fazendo negócio, estavam em um restaurante e ele foi, naturalmente, falar sobre política. O tradutor que tava do lado dele falou, cala sua boca. Mas por quê? Porque tem gente aqui escutando, não pode falar. Ele chegou tarde no hotel, foram pessoas até lá pra ver onde ele tava, o que ele tava fazendo. Então, assim, a gente vê que é uma realidade totalmente diferente, né? Eu fiquei assim... Essa liberdade de expressão que a gente tem, né? Cercear direitos, né? Direito de expressão, direito de manifestação, um monte de coisa. Né? Não tem. Defender o comunismo né? Que é o regime que alguns países adotaram e que infelizmente ainda existe em alguns lugares, por exemplo, China,
A própria Coreia do Norte, que ninguém sabe o que acontece, como funciona, o que tem lá dentro e Tem tal. lá dentro. Eles falam, existe um troço... Existe, infelizmente, existe ainda. Né? E Cara, passa voltando, por... a teoria é maravilhosa, cara. Lindo. Só que daí quando a gente pega uma imagem de satélite, eu tô assistindo bastante documentário, Netflix, essas coisas, e tem um que é sobre a Guerra das Coreias, né? Uhum. E aí, um cara que ele sofreu muito com essa guerra, um soldado norte-americano, ele sempre se perguntava por que ele foi lá na Coreia, cara, o que ele tinha a ver. E aí, sempre a resposta era, cara, pega uma imagem de satélite noturna Aham. da Coreia. A Apagada. Coreia do Norte, totalmente escura, sem escura. luz, sem nada. A Coreia do Sul, aquela coisa cheia de luz. Samsung, né? Aí, ó. Ó.